Alô, som? Oi, som. Espero que a gente tenha som. Tem. Bom. Esperando vocês entrarem, o pessoal entrar para a gente poder fazer a live. O chat tá ligado, tá tudo pronto. Falta só ok. Oi, Fernando, tudo bem? Agora, hoje eu temos som e imagem perfeitos. Ai, que bom. E eu vou fechar a porta, porque senão ainda vou ter alguma interrupção. Espera um pouquinho. Bom, Fernando, só para saber, a lousa tá dando para ler ou está invertido a imagem? Para vocês aí, como é que tá? Diácono Weiner, bem-vindo, Weiner. Não te conheço, mas seja bem-vindo. Se é diácono, deve ser gente boa. Arturo, tá bem? Salutações de Paraguai. Você consegue ler, Arturo? Tá bom, então não está invertido. Essa era a minha preocupação. Gente, nós vamos trabalhar hoje a encíclica mais complicada da Igreja Católica, do último século, do século XX. Não porque o texto é complicado demais, não, o texto é até bom, até simples, dá para se ler e tudo tal. Mas porque ela ficou envolvida num monte de controvérsias, né? Então, eu quero valorizar o texto. Não acho que... Não estou aqui para descer o pau no Papa, né? Em São Paulo VI, nem nada disso. Acho que a gente precisa valorizar a doutrina da igreja. Mas, sabe, não é uma coisa tão simples para esse texto, ok? Bem-vinda para todo mundo que está chegando. Weiner, você é de São Paulo. Ok. Em todo caso, bem-vindo para os diáconos de Brasília, para os meus amigos aí do Brasil. E vamos lá. Eu coloquei o link aí, logo no começo, se alguém não pegou ainda, dá para pegar no texto, dá para pegar o texto, dá para imprimir o texto, se quiser. Se for na velha escola como eu, precisa imprimir o texto para ler. Mas se for numa escola mais nova, dá para acompanhar pelo celular ou pelo notebook, se você tiver com o notebook aí. Bom, de qualquer jeito, eu tenho o texto impresso, porque eu sou da velha escola, sou antigo, aquela coisa toda, né? E antes de mais nada, deixa eu pedir para vocês, rezem por mim, rezem pela minha conversão, por favor. Amanhã eu faço 29 anos de idade, dia 2 de fevereiro de 92. Então, eu completo 29 anos de idade, já estou velho, deve sair disso, já sou dinossauro, mas rezem pela minha conversão. E dia 9 de fevereiro eu vou entrar de novo na cirurgia, vou entrar na faca, porque eu estou com um problema de próstata, de canal urinário, tive vários problemas no final de ano, e vou ter que alargar o canal da urina, porque não estou conseguindo urinar suficiente e tudo. Bom, então se vocês puderem, por favor, rezar por mim, eu agradeço. Afinal, né, todos nós precisamos de oração. Mas, sobretudo, pela minha conversão. Pela saúde também, é claro. O corpo é dom de Deus e é necessário que a gente valorize os dons que Deus nos deu. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bernardo Deusdete,
todo mundo que está chegando, Cláudio, Lúcio, todo mundo seja bem-vindo, tá bom? Reze por mim. Bom, vamos lá. Então, o texto de hoje é sobre a Humanevite. Humanevite, em latim, quer dizer sobre a vida humana, né? É esse o tema da encíclica. Ela foi feita em 29 de julho de 1968, mas foi uma época bem complicada essa, porque em maio de 68, nós temos aqui na França todos aqueles movimentos de libertação feminina, estudantil e tudo. É proibido beber, todas aquelas coisas que você pode pegar na história, se você não é tão velho quanto eu, mas em maio de 68 nós temos um movimento muito forte de estudantes universitários, de mulheres, e é um movimento muito libertário. Bom, 2 meses depois, o Papa solta uma encíclica chamada Humanevite. Meu irmãozinho, me desculpe o Santo Padre, mas não foi um bom momento, não foi um bom ano para soltar. Era uma encíclica que já estava sendo preparada, já tinha uma comissão já preparando algumas coisas, estudando e tudo tal, desde João 23 tinha convocado a comissão, né? E nós temos, inclusive na história da igreja, para a gente não deixar aqui muito barato, nós temos, inclusive, algumas manifestações da igreja sobre o tema da sexualidade humana, né? Pio XI tinha escrito a Casta Connubii, né? Pio XII, em 3 ocasiões, falou sobre a sexualidade humana em rádios mensagens e coisas, em textos assim, né? João 23, dentro da Mater et Magistra, ele tem um parágrafo que ele fala sobre sexualidade humana, né? E, de fato, já tinha algumas colocações e tal. Mas é a primeira vez que Paulo VI, um papa da Igreja Católica, fala com método e de modo orgânico sobre o tema. Porque pinceladas aqui, pinceladas ali, já tínhamos coisas assim, tá? Então, é a primeira vez que o Papa faz um texto sobre a vida humana, que depois vai dar um braço, vamos dizer assim, na doutrina social da Igreja, e vai dar ocasião de João Paulo II escrever sobre o tema. Tá? Então, a Rerum Novarum fez uma árvore, vamos dizer assim, e Paulo VI fez um galho importante dessa árvore, que é sobre a questão da vida humana, da sexualidade da vida, né, da reprodução da vida. Né? Bom, se a gente for... Eu sei que tem muita polêmica, tem muita dificuldade sobre o tema, tudo, mas eu quero quero valorizar um pouco o tema. Então, preste atenção. A grande dificuldade de muita gente com essa encíclica é que ela faz uma diferença, e ela faz uma diferença importante, entre sexualidade e fecundação. Isso é uma boa coisa, não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma boa coisa. Falar de sexualidade, diferente de fecundação, é importante, tá? Porque antes, os moralistas tendiam a falar de sexo só para reprodução. Então, você podia transar toda vez que fosse para a fecundação. Então, na verdade, existia uma espécie de unidade. Mas o Papa diz, depois eu vou citar no documento, ele diz que nem todo ato sexual no matrimônio vai levar à consequência da criação de uma vida humana. E ele não acha isso, de maneira nenhuma, complicado. Então, isso é uma boa coisa. Separar sexualidade de fecundação é interessante, mas não da maneira que a França, que os movimentos libertários, o feminismo e tudo, separou. Separou radicalmente a sexualidade da fecundação. Enquanto que a igreja separa sim, porque ela fala, na sexualidade matrimonial, ela fala da união entre os esposos e da procriação.
Então, na verdade, João Paulo II vai falar de lazer, né? Vai falar da sexualidade como lazer, como diversão, como aproveitar do corpo, né? Do próprio corpo, do corpo do outro, no sentido bom da palavra aproveitar, né? Poder desfrutar, vamos dizer assim, tá? Então, ele começa, o Paulo VI fala em união e procriação. O problema de muita gente com esse texto não é tanto essa questão da sexualidade da fecundação, mas da necessidade da união entre um e outro. Quer dizer, não se pode separar os dois, não se pode separar de maneira radical como os movimentos libertários quiseram separar. Ou seja, sexualidade é uma coisa e procriação é outra. E ela está tão separada hoje em dia que não se precisa mais, na ciência moderna, na questão do DNA, na questão da fecundidade em laboratório, você não precisa mais da sexualidade para se reproduzir, né? E ela é tão separada, ela é tão radical hoje em dia, a separação, que você pode, de 2 homens, fazer um ser humano, de 2 mulheres, fazer um ser humano, ou de, sei lá, não sei como, mas não tem a ver com sexualidade mais. Você pode, por exemplo, engravidar, fazer a reprodução in vitro e depois colocar no corpo de uma terceira pessoa. Então, você tem um pai e uma mãe biológica, né? E depois você tem uma mãe de aluguel. Então, hoje os casais LGBT às vezes fazem isso. Separaram profundamente a sexualidade da questão da procriação. O Papa diz, olha, é preciso que elas vão unidas. Elas não são exatamente a mesma coisa, né? Mas existe um princípio de não separação delas. Quer dizer, no mesmo ato, no mesmo casamento, no mesmo... como diria, vamos dizer assim, no mesmo ato sexual entre o casal, é preciso que haja os dois. E aqui que mora o grande problema da Humanae Vitae, tá? No número 8, por exemplo, o Papa, não sei se vocês... dá para ver aqui? Dá. O número 8, por exemplo, o Papa fala em que existe uma doação recíproca, ou seja, o casal, quando se é um casal, o marido não transa para que ele se satisfaça, mas para que ela se satisfaça. E ela não transa para que para que ela se satisfaça, mas para que o marido se satisfaça. Ou seja, existe uma doação recíproca de ambos os corpos. Quando ele fala isso, ele está dizendo numa espécie de diálogo entre corpos, diálogo na sexualidade. Isso é extremamente interessante. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para ver o que vocês estão falando aqui. Bom, o Fernando está dando boas-vindas ao pessoal e eu também, tá? Muito obrigado ao pessoal que está hoje aqui. Nós temos 15 pessoas atualmente na nossa live. Bom, feita essa introdução, tá? Feita essa introdução, eu acho que eu já posso apagar. Se vocês tiverem o texto aí, por favor, tá? No número 1 até o número 3, ele faz
um apanhado falando das dificuldades da população mundial, do crescimento demográfico muito grande, que é uma dificuldade que nós temos a partir do modo de vida bom. Ou seja, se nós melhoramos a água potável, a higiene, os banheiros e tudo tal, se nós melhoramos, diminuímos a mortalidade infantil, por exemplo, a população começa a crescer, e começa a crescer muito. Então, de fato, é um problema que vem de alguma coisa boa, tá? Então, ele fala do rápido crescimento demográfico, no número 2, ele fala da pessoa da mulher na sociedade. O Papa Paulo VI reconhece todo o movimento feminista, vamos dizer assim, tá? Mas ele fala de um princípio de totalidade. É desse princípio de totalidade que ele vai trabalhar depois todo o texto da encíclica, onde ele fala da intenção, número 3. Ele fala, mais ainda, estendendo o chamado princípio de totalidade a esse campo da sexualidade, não se poderia admitir que a intenção de uma fecundidade menos exuberante, mas mais racionalizada, transforma a intervenção materialmente esterilizante num sensato e legítimo controle dos nascimentos. Ou seja, ele começa a se colocar as questões que ele depois vai trabalhar no texto, tá? Ele fala, no número 4, ele faz uma afirmação que é um pouco controversa, onde ele fala que a igreja é guarda da revelação divina e é guarda também, né, da lei natural, que ambos são necessários para a salvação. Então, a igreja, como guardiã da lei natural, nem todo mundo vai aceitar, né? Embora, bom, como guardiã da revelação divina, ainda é um pouco mais fácil, mas como guardiã da lei natural, vai ficar um pouco mais complicado as pessoas aceitarem esse argumento, tá? Depois, no número 5, ele expõe que existia já uma comissão convocada por João 23 e que ele está fazendo, tá, um texto um pouco em contra uma parte dessa comissão. Então, o texto, ele reconhece que o texto não segue o parecer da comissão, tá? Espero que vocês ainda continuem com o áudio, porque o meu fone de ouvido hoje está caindo do ouvido. Bom, ele fala, número 7, ele fala que é necessário uma visão integral do homem, uma visão integral quando se fala de sexualidade, tá? Não se pode reduzir a sexualidade a um aspecto. Então, tem que falar da biologia, da psicologia, da demografia, da sociologia e também da revelação. Então, ele fala de uma visão integral para falar de sexualidade. É necessário isso. Bom, ele cita Gaudium et Spes, que já tem um número, acho que é o número 50 da Gaudium et Spes, se eu não estou enganado, que tem um parágrafo sobre sexualidade. Depois, desculpe. Depois, no número 6, ele diz, e aqui é uma parte importante do texto, tá? Diz número 8, sobre o amor conjugal. Ele diz aqui, que é a parte que eu disse. Mediante a doação pessoal recíproca, que lhes é própria e exclusiva, os esposos tendem para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação das novas vidas. Viu o que eu falei aqui? Número 8, ele fala sobre doação recíproca. É para isso que serve o matrimônio. Aliás, o matrimônio é encarado, né, na doutrina clássica da igreja como sacramento de serviço. Você casa para servir o outro, e o outro casa para servir você. Existem 2 sacramentos de serviço na igreja, o outro é o da ordem. Ou seja, eu me ordeno para servir a minha comunidade, para servir os católicos, para servir as pessoas que têm fé.
e mesmo para servir outros que não têm fé. Mas é para o serviço que vale a pena ser padre. Até o cura d'Ars, no século XVIII, né, 18 e 19, o cura d'Ars dizia, quando ele era criança, ele dizia assim, eu quero ser padre para ganhar muitas almas para Cristo. Ele não queria ser padre para celebrar a Eucaristia e nem para administrar uma paróquia. Ele queria ser padre para ganhar muitas pessoas para Cristo, ou seja, para servir os outros. E é bem interessante. Bom, bem-vindo ao pessoal, a Eleusa, a Leniro, os outros que chegaram, tá? Bom, ele fala das características do amor humano, do número 9 e 10. Ele fala das características do amor humano, 9 e 10. E aqui ele dá umas indicações bem interessantes. No número 11, ele fala no número 11, ele fala da casta intimidade. Essa é uma expressão interessante. Casta intimidade, e ele fala da união e procriação. Que não se pode separar as duas coisas, eles devem estar juntos, né? A Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Isso daqui é bonito e é forte ao mesmo tempo. Porque a partir daqui, por exemplo, que muitos teólogos moralistas mais tradicionais advogam a questão contra os casais LGBT, porque o homossexualismo não produz vida. É aqui que muitos teólogos moralistas advogam dificuldades com alguns tipos de orifícios, vamos dizer assim. Você poderia transar por aqui, mas não por ali, porque esses orifícios não são abertos à vida, porque não vão estar. Então, o pessoal mais tradicional tende a reforçar esse argumento para dizer, olha, é aqui que a igreja só pode falar de casais heterossexuais, porque todo ato conjugal tem que estar aberto à vida. É um pouco forte, um pouco absoluto, um pouco complicado esse tipo de coisa. Mas há quem argumente a partir daqui. Então, por exemplo, se for a partir daqui for tão absoluto assim, a masturbação ela é desperdício de sêmen. Então, ela não é aberta à vida. Os casais LGBT não podem transar entre si, porque não é aberta à vida. Então, é aqui que mora a grande dificuldade de muita gente, porque absolutiza o princípio. Tá? Fernando, Código de Direito Canônico de 93, na linha da Humanivite, lembra que as duas funções do matrimônio, isso se refere à sexualidade, são unitiva e procriativa. Isso, mas quando o Código de Direito Canônico lembra isso, ele também está na linha do João Paulo II, que desenvolveu mais essa teoria. Não é só... Porque, não se esqueça, a Humanivite é o primeiro documento sobre o tema. Então, ela ainda precisa evoluir na doutrina da Igreja. João Paulo II vai dar razão a Paulo VI, mas vai evoluir e vai aprofundar alguns conceitos. Essa questão de união e procriação é mais detalhada em João Paulo II.
Isso. O pessoal antigo, o pessoal teoricamente mais antigo, fala apenas os teólogos moralistas falavam apenas em transar para ter filhos. Então, o que não era em vista da procriação era pecado. Então, um pouco complicado esse tipo de coisa. Mas já o Paulo VI já avança, João Paulo II já avança nesse tipo de coisa. Nós não vamos trabalhar isso hoje, direito canônico e outros textos de João Paulo II, porque João Paulo II nós vamos tratar nas próximas aulas, nas próximas lives, tá bom? De qualquer jeito, já o Código de Direito Canônico já avança. Em todo caso, bom, quando a gente fala indo para frente no texto, o texto não é muito grande, não, tá? No número 14, aqui tem um problema. Aqui, o número 14 tem um problema bem sério. É que ele condena tudo o que é método artificial e tudo que é esterilização. Então, ele condena a esterilização direta, tanto a masculina como a feminina, né? É absolutamente de excluir como via legítima para a regulação dos nascimentos a interrupção direta do processo generativo já iniciado, ou seja, o aborto. E, sobretudo, o aborto querido diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas. Então, aqui ele condena aborto, o aborto comum e o aborto terapêutico. Não é à toa que depois João Paulo II vai proclamar Gemma Galgani, não é Gemma Galgani, ele proclamou uma médica italiana que deu a vida para que a criança nascesse. Essa médica hoje é canonizada. Está nessa linha, né? Ou seja, era para ser aborto terapêutico, mas ela não quis tirar a criança para salvar a própria vida. Ela preferiu dar a própria vida para salvar a criança. Tá? Então, aqui está condenado o aborto terapêutico e a esterilização. A esterilização... Desculpe. A esterilização tanto do homem como da mulher. Excluir toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Ou seja, para São Paulo VI, tudo que impede a procriação é moralmente condenável. Aqui, então, as feministas, o pessoal LGBT, o pessoal que é mais avançado, de esquerda e tudo aqui, o pessoal sapateia, porque está tudo condenado a partir do número 14. Tá? Ainda no número 14. Nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal, para que daí provenha o bem. Ou seja, impedir a procriação é intrinsecamente mal para esse texto, para esse Papa, para a doutrina da Igreja. Tá? Depois, o que ele vai dizer que é lícito? Ele vai dizer que é lícito, no número 16, está liberado,
vou até colocar como em outra cor, métodos naturais imanentes a períodos infecundos. Ou seja, tá? Métodos que proporcionem que você transe, para que a sexualidade existe, mas em períodos como na menstruação, como antes da ovulação, depois da ovulação e tal, como em períodos que são infecundos, como o período da lactação, quando a mulher tem o seu filho e começa a produzir leite, parece que, biologicamente falando, o organismo produz uma substância para impedir novas fecundações. Bom, eu não sou especialista na área de biologia, não sou médico, não sou farmacêutico, não entendo disso. Mas ele diz que está liberado esse tipo de método. Métodos que sejam naturais e que sejam imanentes, que sejam as funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos. Usar do matrimônio, ele está querendo dizer o casal transar entre si. Tá? Por quê? Então, a pergunta agora é por que ele só libera esses métodos e não existe nada mais, nem aborto terapêutico, nem aborto comum, nem esterilização, nem camisinha, nem DIU, nem outras coisas, nada são possíveis. Ele diz, e aqui tem uma controvérsia complicada, porque em lógica, o Papa faz, estou criticando a lógica, não estou criticando o Papa, mas em lógica o Papa faz aqui uma escorregada num argumento falacioso que se chama argumento do tobogã. Né? Se eu liberar algumas coisas, se escorrega rapidamente para a imoralidade. Né? No número 17, ele vai dizer, o Papa vai dizer, que abriria o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Então, ele é contra a infidelidade e a degradação da moral. Ele tem outros argumentos também, tá? Esse argumento é complicado em filosofia, é complicado, mas ele usa, tá? Quais são os outros argumentos que ele pode usar? Ele diz também que se você liberar os métodos anticoncepcionais, o que vai acontecer? O homem vai acabar por perder respeito pela mulher, né? E vai usá-la como objeto de prazer. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta. E não mais como sua companheira respeitada e amada. Esse é um argumento bastante interessante e é um argumento das feministas, né? Que os homens as querem como objeto de prazer. Bom, ele fala de uma outra coisa que é a eugenia. Ou seja, se ele liberasse os métodos anticoncepcionais, muitos governos iriam querer trabalhar isso para as populações, para selecionar populações, mais aptos, menos aptos e tal. Pense-se ainda seriamente na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos de autoridades públicas
pouco preocupados com exigências morais. Né? Ele está falando aí no número 17. Bom, tem alguns argumentos interessantes. O primeiro argumento, os dois primeiros são um pouco duvidosos, em matéria de lógica, né? Os outros dois são bastante bons. Acho que a gente precisa reconhecer esse tipo de coisa do texto, tá? Número 18, ele diz: é de se prever que esses ensinamentos não serão, talvez, acolhidos por todos facilmente. Eu já sabia que iam jogar muita pedra nele. São muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda que estão em contrastes com a da igreja. Bom, vamos falar de uma coisa interessante. Por exemplo, a partir do número 21 do texto, ele fala da parte boa desses métodos naturais. Ou seja, o que eles promovem, por que ele adota esses métodos e não adota outros. Primeiro, porque adotam, eu vou colocar em outra cor. Ele fala que adotam o domínio do instinto. Ou seja, você pode transar com sua mulher, mas você tem que conversar com ela, ela tem que estar de acordo. O dia que ela não estiver de acordo, você tem que segurar um pouco o pinto dentro da cueca. Então, nesse sentido, domínio do instinto. Não é só eu quero, eu posso, eu estou com ela ali do meu lado, ou ela pode, ela quer, está com o cara do lado, simplesmente vamos transar. Não, é preciso ter um domínio do instinto. E aqui ele fala de uma ascese. Ou seja, é preciso se dominar. Tá? Bom, eu vi o seu comentário sobre os 5 filhos dos casais palestrantes, mas não vamos entrar nesse detalhe. Bom, ele fala também da necessidade de uma continência. Periódica. Ou seja, vai ter períodos que, por conta do domínio do instinto, por conta desse diálogo que se promove entre homem e mulher, vai haver períodos de continência, tá? Ele fala que isso, por exemplo, pode facilitar a vida da família. No sentido de promover mais diálogo, de promover mais conversa, também nas coisas que são mais íntimas, né? Ele fala, inclusive, de ajuda na educação dos filhos. Acho que esse é um argumento bem interessante. O domínio do instinto, a ascese sexual e a continência periódica facilitar a vida familiar ou facilitar o diálogo entre o casal. Vocês que são casados, são diáconos, vocês podem dizer se o Papa tem ou não razão. Eu não sei. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não sou casado. Tá? Interessante e curioso é que, pela primeira vez, no número 22, o Papa fala num texto oficial sobre uma educação para a castidade. Ele está dizendo de educação para a castidade. Ele está falando dos jovens, né?
e está falando das escolas cristãs e tudo tal. O Papa Francisco advoga, a partir do ano passado, ele tem advogado uma educação sexual nas escolas. E o pessoal conservador diz que não, que o Papa está acabando, está querendo sexualizar as crianças, os adolescentes e tal. Não, olha, quem fala isso é Paulo VI, em 68. Não é novo isso. E é da doutrina da igreja. Só que o pessoal esquece de ler esse tipo de coisa. Então, número 22, tá? Tem mais 2 ou 3 coisinhas que eu queria falar. Uma delas é o número 23, em que ele fala que a gente precisa... Eu vou apagar aqui em cima, tá? Ele diz assim, no número 23, e que é bem interessante, é que não adianta você advogar os métodos contraceptivos por conta dos problemas do crescimento da população. Porque ele diz assim, nem se poderá, ainda sem justiça grave, tornar a providência divina responsável por aquilo que, bem ao contrário, depende de menos sensatez de governo, de um insuficiente sentido da justiça social, de monopólios egoístas ou também reprováveis indolências no enfrentar os esforços e sacrifícios necessários para garantir a elevação do nível de vida de uma população de todos os seus membros. Traduzindo em miúdos, tem muita gente que diz é preciso parar de procriar para diminuir os pobres, diminuir a pobreza. O Papa diz, não se pode jogar em Deus a culpa da pobreza, porque a pobreza é culpa não de Deus, mas dos homens. Então, não é uma questão de parar de procriar, é uma questão de redistribuir a riqueza, de dar condições de vida para todo mundo, de moradia para todo mundo. Está parecendo um discurso de esquerda, né? Mas é do Papa Paulo VI, de 68. Deus não é o responsável pelos males do mundo. Deus não é responsável pelos males do mundo. Não se pode esquecer disso. Não jogue em Deus, não jogue na sexualidade a solução dos problemas que são humanos e que precisam ter outras vias para ser resolvido, tá? Bom, depois ele vai falar aqui dos cientistas, ele vai convidar os cientistas a estudar os métodos naturais. Ele, número 26, ele vai falar do apostolado das famílias. No número 29, ele vai falar que os sacerdotes não minimizem em nada a doutrina do Cristo, né? Porque Jesus sempre foi intransigente com o mal, mas foi misericordioso com as pessoas. Então, Jesus, segundo ele, é duro contra o mal, não contra as pessoas. Aqui a gente não pode esquecer desse texto do Paulo VI, porque nós temos muita gente criticando os gays, as feministas, quando a gente tinha que criticar o mal.
não as pessoas. Não se esqueça disso, tá? Isso é texto do São Paulo VI. Bom, uma coisa que, para terminar, eu queria dizer o seguinte, né? A grande sacada do texto, e que é muito criticado como idealista, né, é que, segundo a Humanevite, tá, a sexualidade é boa, mas não pode ser absolutamente desvinculada da procriação. Então ele fala de uma sexualidade como sendo boa. E essa é uma novidade para o texto. Essa é uma boa novidade no texto. Mas o problema é que não deve ser desvinculado da procriação. E tem muita gente hoje desvinculando absolutamente da procriação. Então não é de espantar que o pessoal desça o pau nessa encíclica. Agora, o texto não é ruim. O texto não é difícil e o texto não é absolutamente ruim. Ele fala de necessidade de diálogo, de castidade, de santidade, de viver melhor a vida da família. Isso é tudo muito interessante. O problema é que 68 jogou os sutiãs e as calcinhas fora, mas jogou tudo fora. Né? Jogou o bebê, a água e tudo fora. E agora, aqui, então, o sexo pelo sexo, ele é só, atualmente, o sexo pelo sexo é só praticamente para diversão. E não tem quase sentido nenhum o sexo para procriação. Em algumas situações, o pessoal vai lembrar que o sexo também serve para procriar. Como no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande com isso, uma educação sexual péssima, biológica e sexual péssima, nós vamos ter o campo fecundo para criticar a igreja e para criticar demais a igreja. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para eu ver. Se fala de castidade no sentido de ascese, de períodos, existe uma castidade matrimonial que não quer dizer que seja simplesmente parar de transar, tá? A castidade é o cuidado que a pessoa tem com o próprio corpo, e principalmente com o corpo do outro. Isso é de grande importância na sexualidade, mas extrapola, vai muito além do sexo. Isso, Fernando, você entendeu completamente bem. Isso é muito importante, criticar o mal e não as pessoas. Porém, também é muito importante acolher as pessoas, mas não as ideias trazidas por alguma dessas pessoas. Bom, a gente vai extrapolar o texto da Humanevite. Eu quis mostrar aqui que o texto tem algumas limitações. Tem. Especialmente quando ele fala que a igreja é guardiã da lei natural. É uma dificuldade de se entender no texto. Porque ele não cita nenhuma base para isso. Ele simplesmente joga essa afirmação. E quando ele fala de enquanto estou fazendo a live, a pessoa está tentando falar comigo, meio complicado. Bom, vamos lá. Então, tem esses dois momentos complicados. Eu, da minha parte, acho que ele faz uma
uma dificuldade lógica quando ele a gente vai acabar dando margem para qualquer coisa na sexualidade, e não é desse jeito, né? Em todo caso, ele tem argumentos sobre a eugenia, sobre o machismo, que são mais interessantes, tá? Vamos lá. Eu queria agradecer vocês, não sei se vocês gostaram da live, se vocês gostaram depois, por favor, deixe um comentário fora do bate-papo, no vídeo, quando eu publicar o vídeo. Então, deixa um comentáriozinho, se você puder fazer isso, porque isso impulsiona o algoritmo do YouTube, tá? E se você está aqui hoje na live, lá no começo, nas primeiras mensagens, eu coloquei o texto de hoje e coloquei o próximo texto, que vai ser sobre a Laborem Exercens do João Paulo II, tá? E nós vamos, textos, começar a trabalhar a doutrina social da Igreja de João Paulo II. Eu comecei lá em Leão XIII, tá? Lá em Leão XIII, e vim vindo cada semana vem vindo. Acho que nós vamos ter que dar algum tempo. Eu tenho aí 3 semanas de recuperação, então mês de fevereiro inteiro eu não posso fazer live. Vou publicar alguns vídeos que eu estou gravando agora, que eles vão ser publicados, agendados, mas não vai ter live. A partir de março, a gente retoma as lives, tá bom? Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você ter me aguentado até agora. Tem 51 minutos, muito tempo. Eu quero dar uma bênção a todos vocês. Muito obrigado os diáconos que entraram, muito obrigado o Arturo Carmona, lá do Paraguai, que é seminarista, muito obrigado o Fernando, que fez toda essa propaganda, muito obrigado. Quem sabe, mais para frente, eu monto um curso de doutrina social da igreja e faço isso em parceria com alguma universidade. Quem sabe a Universidade de Goiás, a Católica de Goiás, a gente possa fazer uma parceria e montar as lives, montar o curso bem estruturadinho e disponibilizar depois para o Brasil, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês, tá? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela participação e boa noite.